são 11 horas e 38 minutos, a temperatura 24 graus em Foz do Iguaçu, e o assunto hoje no Brasil é o tal do impeachment. Mas os nossos amigos do Primeira Linha, do jornal Primeira Linha, que nós até fazemos o institucional do Primeira Linha aqui, eles têm que fazer da Rádio Cultura, por favor, né? Tem aí. Tem aqui tem da aí. Rádio Cultura. Tem aí, certo? E a gente está trabalhando para mais banners diversificados no jornal Primeira Linha, vai ser uma grande novidade. E faz na Gazeta do Bonato também, porque Exatamente. nós gostamos dos dois jornais. O Silvio da Vila C já vai falar conosco, mas sabe o que é na última página, na contracapa aqui do jornal Primeira Linha? Até o Samir, essas notícias Samir acha. Aí o Samir já me mostrou aqui. É Black Fraud, 19 vereadores pelo preço de 15. O povo é ligeiro, Câmara Foz. O Silvio da Vila C ligou e disse que a Dilma tem que sair. O PT não tem mais condições de ficar no poder. Silvio, o nome do programa é Contraponto. Cada favor e cada contra eu vou fazer um contraponto aqui. Silvio, o negócio é o seguinte, crise econômica legalmente não enseja pedido de impeachment. Eu sei que outros países que têm, por exemplo, se nós tivéssemos aqui o parlamentarismo, né, o presidente da República, numa crise como essa, ele desmanchava, fazia com que o primeiro-ministro abandonasse o cargo, novas eleições, eleição de novo ministro e vida continua. Nós achamos que é golpe e tudo, então não sei como é que a Inglaterra vive assim, a Alemanha vive assim, todo mundo vive assim. Ou o caso do recall, né? Ou o caso do recall. Este governante não está fazendo o que ele prometeu de fazer. Tem que sair. Entendeu? Às 11h40, o Oliveira do Porto Belo. Oliveira, bom dia. Bom dia, doutor Nelson. Diga lá, meu amigo. Salve Capanema, né? Sempre atento, firme, forte, sereno. Escuta. Oliveira, tu se assustou com o pedido do impeachment ou não? Doutor Nelson, eu queria não me ater no assunto, porque esse assunto é um tanto quanto complicado e difícil, porque lá em cima é difícil de entender. Eu queria só entrar queria que, se você não gostasse, eu até peço perdão, mas faz disso que eu quero dar minha palavra sobre a marolinha da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. Certo. Isso aí é uma situação também que diz respeito ao nosso município, nosso estado e à nossa bandeira, né? E os empresários demais que foram contra sobre os 14 e os 19 vereadores, eu acho que eles se precipitaram por inteiro, não pelo meio e a metade, 99%. Sabe para quê, doutor Nelson? Nós temos um problema muito mais sério de verdade, que pode envolver tu e tua família e minha família, que se chama Hospital Municipal. Tem pessoas, tem médicos que não recebeu o pagamento, tem enfermeira, tem um monte de coisa que está se rolando que dá até uma tristeza. Eu não posso chorar, porque gaúcho, quando é macho, mas isso aí é uma tristeza. Agora, a maioria da população de Foz do Iguaçu está preocupado com uma marolinha, uma coisa que não entendo, não consegui entender na minha linha de raciocínio. Eu gostaria daquele moço que tem o escritório lá, o De Paula, os demais, os demais que protestaram de uma forma rude, dura e difícil, fizesse a mesma coisa sobre os funcionários que estão passando fome lá do Hospital Municipal. E que nem minha irmã, que teve que fazer uma cirurgia de rim, que ia perder a vida. Nós tivemos que reunir dinheiro com a comunidade. Isso aí a população de Foz do Iguaçu não vê. Okay. Eu fico indignado e triste com a população de Foz do Iguaçu, que não dá uma olhadinha pelo Hospital Municipal. Doutor Nelson, eu sou Oliveira e essa é a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu e o estado é Paraná. Bom dia. Bom dia, Oliveira. Obrigado pela sua participação. Seu Israel na linha conosco, seu Israel do Três Bandeiras. Bom dia, seu Israel. Bom dia, doutor Nelson. Diga lá, meu amigo. Então, eu quero dar uma opinião seguinte. Agora há pouco o Caleb falou que precisava unir os partidos com força e tal para administrar o Brasil, né? Aceitar a crise. Eu pergunto, quem criou a crise? Foi a própria Dilma, foi a PT, né? E na campanha política ela passou uma atestado de burrice para todo mundo, dizendo que está tudo bem. Então por que fazer uma união para administrar o que está bem? Então eu sou favorável que ela saia, porque
Simplesmente ela pegou errado o estatuto do partido dela, que era contra a corrupção, que inclusive caçou o ex-presidente Collor de Mello, né? E ela também pediu, o próprio partido dela pediu o impeachment do Fernando Henrique também, e agora vem dizer que isso aí é golpe, porque está tudo certo. Então eu não vejo motivo do PT continuar mais no poder, porque é muita mentira, e eles estão querendo passar uma taxa de burrice, o povo brasileiro dizendo que as coisas estão tudo bem. E na verdade o Brasil está fundado em crise e em corrupção. Okay. Essa é a minha opinião. Ok, seu Israel, obrigado. Obrigado pela sua participação, obrigado pela audiência, obrigado por ter exposto a sua opinião. E o microfone da Rádio Cultura está aberto. Até nós fizemos uma reunião aqui antes do programa, dizer o seguinte, mas o que a população pensa a respeito disso? E pode ter certeza que a população será consultada. Hoje, amanhã, vai ter os institutos de pesquisa, tantos por cento é a favor, tantos por cento é contra, não sei o quê e tal. Né? E é bom, então, que as pessoas minimamente saibam. Gente, isso impacta no nosso dia a dia. 11h44. Ah, sabe quem é que está na linha conosco? O Vitor, da Loja Leve. E o Dante cometeu o desatino de dizer que todos os dias ele fica ali um tempinho olhando as vitrines da Leve, porque tem boas e ótimas mercadorias e tem ótimos calçados. Vitor, é verdade o que o Dante está dizendo? Bom dia. Bom dia, 100% verdade, doutor Nelson. Vou aumentar o salário desse moço, então. Os produtos nossos, assim, os melhores do mercado nacional nós temos aqui na Leve, doutor Nelson. As melhores marcas que são praticadas no mercado, aqui na Leve você encontra. A vitrine realmente é linda, tem que admirar mesmo, mas tem que entrar também, porque aqui dentro é atrativo o negócio. São muitas promoções, doutor Nelson. Promoções inéditas, assim, coisa que tem 60% de desconto, produtos com até 60%. Por exemplo, tem calçado masculino aí, Vitor, que está com preço bacana para a gente comprar ou não? Rapaz, sapato masculino em couro, 100%, R$ 39,90. Opa, baratíssimo. R$ 39,90, fácil, rápido, o negócio é show de bola mesmo, doutor Nelson. Femininos, rasteiras por R$ 19,90. Aqui na Leve você encontra os produtos desde de R$ 7,90 até R$ 49,90, R$ 89,90, produtos da mais alta qualidade também, doutor Nelson. Não é produto, falar assim, não é promoção, não tem qualidade. Com certeza, com muita qualidade. E também, nós entramos no clima de Natal. Nosso lema é Natal dos Sonhos Leve. A Leve está se antecipando o Natal dos Sonhos Leve. Você comprando a cada R$50 em compra, você concorre a uma viagem por Nordeste. Nós temos 5 viagens por Nordeste. Então vale a pena, você compra, já preenche o cupomzinho, já deposita na urna e concorre a uma viagem por Nordeste, com tudo pago pela Leve Calçados. É rápido e fácil o negócio aqui. Ô Vitor, me diz uma coisa, o pessoal de Foz do Iguaçu está gostando da Loja Leve? Recebeu bem vocês? Com certeza. O povo de Foz do Iguaçu está de parabéns. Nós fomos muito bem recebidos. O povo foi receptivo. Também, né, doutor Nelson, se você analisar o tanto que a pessoa economiza vindo até aqui na Leve Calçados, economiza muito, realmente vale muito a pena. E também nós temos o nosso Cred Leve, nosso crediário próprio. Você faz seu crediário e já sai comprando na hora, em até 10 vezes, uma entrada em mais 9 ou em 7 vezes, sem entrada, sem juro. É jogo rápido, fácil, não tem muita burocracia, é prático mesmo, doutor Nelson, é show de bola mesmo. Ok, Vitor, um grande abraço para você, obrigado pela sua participação, bons negócios aí na Loja Leve, vou aí comprar um par de calçado, pelo menos. Por favor, venha nos visitar. Vou, claro, vou sim. Eu já estou devendo uma visita para vocês aí, Carlos, tá bom? É isso aí, um grande abraço a todos os ouvintes da cultura. Muito obrigado, muito obrigado. 11h47, a temperatura de 24,6, a dona Rita do Morumbi na linha. Bom dia, dona Rita. Bom dia, doutor Nelson. Diga lá, dona Rita. É um prazer falar com o senhor. Melhor, o prazer é meu também. Diga. Doutor Nelson, eu acho que a presidente da República mentiu muito e mentira não cabe em lugar nenhum. Certo. Mas agora eu já dei a minha opinião. Eu acho que ela tem que sair e pronto. Alguém pode entrar e salvar o Brasil, porque o Brasil está numa crise igual já teve e entrou o Plano Real, né? Certo. Então eu acho que agora é a hora de entrar um plano. E se alguém tem esse plano, vai entrar e vai fazer. Ela tem que dar esse espaço. Ela vai ter que dar esse espaço para nós, brasileiros, porque ela mentiu muita mentira.
Agora, doutor Nelson, eu moro no Morumbi faz 30 anos. Eu sou de Foz do Iguaçu, 50 anos. Certo. Mas olha, doutor Nelson, nossas ruas estão em péssimas condições de trafegar. Não tem mais jeito. As portas de casa afundou o calçamento, não tem mais como sair com o carro. Está muito difícil. A rua Canindé, que passa ônibus, eu moro na rua Canindé, mas eu estou defendendo outras ruas também. Os vereadores estão preocupados com mais gente lá. Não, faz uma economia, bota uma asfaltinha aí na rua. Ajuda as pessoas nessa parte, porque está muito feio. O Morumbi está abandonado. Nos abandonaram por completo. Eu nunca vi em Foz do Iguaçu uma administração tão mal administrada. É a primeira vez que eu vejo. Mas é isso, doutor Nelson. Okay. Eu desejo ao senhor um bom almoço, a hora que o senhor almoçar, porque já está quase na hora. Okay. Não, eu saio daqui à 13h, dona Rita. Mas a dona Leda, ela me espera com muito carinho e tal. Obrigado, viu, dona Rita, pela sua participação, obrigado pela sua atenção. O vídeo do Jardim São Luís na linha conosco. Bom dia, seu vídeo. Bom dia. Diga lá, meu amigo. Tudo na paz. Eu queria relatar um assunto do meu sítio transmissor da dengue, que está escondido dentro da tubulação. Se estiver aqui na Baixada do Jardim São Luís, na parte 6 horas da tarde, certo, fazer uma filmagem, quantos milhões saem de dentro da tubulação. Esse esgoto é coisa apavorante, daí se dirige para casa nesse horário. Então eles têm que bombardeá-los dentro da tubulação, pulverizar ali para começar a acabar com esse bicho. E quanto a Dilma, eu acho que ela já devia ter ido, pedir para ir passar na Venezuela e ficar por lá, porque ninguém vai conseguir fazer, e se esforçando muito, um governo tão ruim como ela. Ok. Essa é a minha opinião. Ok, seu vídeo, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua opinião. 11h50, temperatura de 24,3. Deputado federal pelo estado do Paraná, deputado Rossoni na linha conosco, deputado do PSDB. Deputado Rossoni, bom dia. Evidentemente que o Brasil, e não só o Brasil, fala dessa atitude do presidente da Câmara de Deputados em recepcionar o pedido de impeachment da presidente Dilma. Bom dia, obrigado pela atenção que o senhor tem com o jornalismo da Rádio Cultura e a sua opinião, deputado. Eu quero agradecer, Nelson, a você e à Rádio Cultura pela oportunidade, e sempre que estive na Rádio Cultura, eu tive a oportunidade de falar com a população. Olha, quanto à atitude do presidente Eduardo Cunha, todos nós estávamos no aguardo, na expectativa há alguns meses, porque as justificativas para o impeachment, elas são abundantes. Se você pedir para qualquer cidadão na rua, na casa ou no telefone, ele vai te enumerar várias questões que a presidente Dilma merece o impeachment. Qual é o clima? O senhor está onde agora, deputado? O senhor está na Câmara dos Deputados? Eu cheguei agora no plenário. O plenário está completamente vazio, há um ar fúnebre aqui, porque, na verdade, nós estamos num estado de calamidade pública. O Brasil está falido. Só para você ter uma ideia, Nelson, ontem foi aprovado aqui, era para o governo federal da presidente Dilma, do Lula e do PT, ter um superávit, quer dizer, guardar em caixa, nesse ano de 2015, 55 bilhões. Sabe o que aconteceu? Ontem o Congresso Nacional aprovou aqui que a presidente Dilma pode gastar a mais do que vai arrecadar 120 bilhões. Quer dizer, para quem ia guardar 55 bilhões, gastou a mais 120, a diferença de planejamento é 170 bilhões. Imagina um cidadão brasileiro fazer uma programação de gastar no ano 10 mil reais e guardar 55 mil reais, em vez de guardar, ele gasta 170. Então é o seguinte, o que o governo fez ontem? Em troca de cargo, em troca de ministério, conseguiu aprovar aqui esse absurdo. Mas sabe o que é mais grave nisso? É que o povo brasileiro que vai pagar.
Eles estão planejando aqui implantar a CPMF. Eles vão, você que é empresário, microempresário, pequeno empresário, eles estão planejando aumentar o PIS e o COFINS. Eles vão fazer um aumento significativo novamente na energia elétrica, um aumento no combustível, porque eles vão colocar um imposto em cima do combustível. Porque toda esta roubalheira que tomou conta do Brasil, no governo Dilma, do PT, essa roubalheira, quem vai pagar a conta é o povo brasileiro. Por isso, Nelson, deixa eu aproveitar aqui e dizer o seguinte. Um passo para o impeachment já aconteceu. Nós conseguimos, depois de muita luta, depois de muito trabalho, ontem foi dado o primeiro passo. Mas o impeachment da presidente Dilma só vai acontecer se o cidadão brasileiro que votou no deputado federal ligar para o seu deputado federal e dizer: você vai votar favorável ao impeachment ou não vai? Que o seu povo brasileiro não entrar nessa luta, os deputados aqui, sabe o que eles vão fazer? Eles vão trocar o seu voto por cargos no governo federal, por benesses no governo federal. Os partidos vão trocar por ministério e nós não vamos conseguir afastar a presidente Dilma. E se nós não afastarmos a presidente Dilma, nós vamos chegar no fundo do poço. Um dia de presidente Dilma é um mês de atraso do Brasil. Um mês de governo de presidente Dilma é um ano de atraso do Brasil. Nós não podemos mais aguardar. Ok. Deputado Rossoni, bom dia para o senhor, obrigado pela atenção. Apareça sempre. Um abraço aí para os meus amigos aí. 11 horas e 55 minutos, a temperatura de 24,2 em Foz do Iguaçu. O Carlos da Vila A ligou e disse que o que Oliveira tinha falado a respeito do hospital é verdade, a situação do hospital não está recebendo a devida atenção da mídia e a coisa está feia com o promotor em cima e com ameaças do hospital fechar as portas. Gente, me permite eu contrariar você em relação à mídia. A mídia está dando, sim, importância. A Rádio Cultura ontem estava entrevistando o promotor, nós fizemos veicular aqui aquilo que disse o promotor Mafra, né, doutor Mafra, inclusive colocamos no site da Rádio Cultura, e a situação do hospital, sim, é uma situação grave, e o que eu sempre digo aqui, e eu conversava hoje pela manhã com o Gilmar Piola, inclusive conversei com o Gilmar Piola hoje pela manhã, e entre os vários assuntos que a gente conversou, a respeito do hospital. O problema é que o hospital municipal paga uma conta que não é só dele, independente da gente discutir as questões de administração. Tá? Independente da gente discutir se é bem tocado, se não é bem tocado, o fato é que paga uma conta que não é só de Foz do Iguaçu e não tem o recurso necessário. A conta dos nossos irmãos paraguaios também é cara, e não tem dinheiro no cofre da prefeitura que dê conta do recado. Para quê? Para completar aquele dinheiro que o SUS manda um terço, pela metade, menos do que isso muitas vezes. Isso em relação a procedimentos cirúrgicos, enfim, todo o que acontece no hospital. Essa é uma realidade. Então, viu, Carlos? Claro que nós estamos dando atenção, nós estamos angustiados com essa situação. O governo do Estado do Paraná tem que entrar nessa parada, arrumar a legalidade necessária para ajudar a Foz do Iguaçu, como também tem que fazer a esfera federal, que tem a ver com a saúde do Brasil. 11h57, aliás, não chegou ainda nem do royalties da Itaipu, tá? Nem o do royalties, e o SAMEC mandou o dinheiro para lá. Se eles misturarem e não estão sabendo quais são as notas, o SAMEC vai lá, identifica e manda de volta para nós. 11h58, a temperatura de 24,2, e para nossa satisfação, para nossa honra, nós estamos recebendo aqui um professor de Direito, o professor Ederson Dalpias, que é diretor administrativo da Unifoz e professor de Direito também. Professor Ederson, obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Satisfação, eu estava ouvindo o programa agora, vindo para cá para a rádio, e lembrando uma série de situações aí que foram acontecendo ao longo desses 4 anos, e agora principalmente nesse último ano,
relacionada à questão da gestão, que nos faz chegar a esse ponto, né, triste, eu diria aqui para a nossa história, em termos de país, que foi esse pedido de impeachment de ontem à noite. 11h58. E é claro, professor, que eu particularmente é assim, eu sou contra o candidato até o dia da eleição. Depois o vencedor é meu prefeito, é meu governador, é meu presidente e tal, né? O que é o processo de impeachment sob o ponto de vista da legalidade, sob a lei? Sob a lei, é um processo, primeiro, de avaliação de falhas que existem dentro da gestão pública, que nós sabemos que a gestão pública está constituída em cima de pilares legais, desde o ordenamento financeiro até o ordenamento jurídico de determinadas demandas já previstas anteriormente pela Constituição Federal. Então, esse processo é um processo de afastamento que vai cumprir algumas etapas e que, a princípio, inicia na Câmara de Deputados. Então, nós temos aí dentro desse processo já estabelecido ontem uma série de rituais que serão seguidos nos próximos dias, com certeza, que cumpre rigorosamente de acordo lá, já anteriormente pelo regimento interno da Câmara, também do Senado, alguns preceitos que devem serem estabelecidos e respeitados. Professor, em que fase do processo pode ocorrer o afastamento da presidente Dilma? Não uma cassação do mandato, o afastamento dela. Em que fase do processo isso pode ocorrer? A primeira fase é a fase de defesa, que é estabelecida. No caso, ela tem um período para que ela oferte dentro daquilo que é levantado. No caso aqui em específico foi pelo jurista Miguel Reale, né, que constituiu esses primeiros elementos. Ela tem um período de defesa e, a partir do momento que é estabelecido esse período de defesa, ela também pode ser afastada para que constitua, no caso, as provas julgáveis necessárias aí para esse levantamento. Na sua opinião particular de cidadão, de professor, tem cabimento o pedido de impeachment nesse momento? Do ponto de vista político, tem cabimento, do ponto de vista econômico, tem cabimento, do ponto de vista jurídico, tem cabimento. O problema não é o cabimento, o problema são as consequências do cabimento disso para o nosso país e para a vida de cada um de nós. Eu vou dar um exemplo local, na verdade tem dois exemplos locais que interferem diretamente nesse processo como um todo. Você colocasse a questão das pedaladas fiscais, que é a grande discussão, e também o fato de ela ter assinado aqueles decretos sem ter sido aprovado pelo Senado. É como se alguém entrasse na sua casa e dissesse como é que você tem que gastar o seu dinheiro sem o consentimento da família. Além de ser um desrespeito jurídico, é um desrespeito moral para o nosso país, porque isso demonstra que nós, como cidadãos, não conseguimos valorar, através dos nossos representantes, aquilo que é estabelecido por lei. Do ponto de vista das pedaladas, queria dar os exemplos, a gente está discutindo a questão da Itaipu, que a Itaipu repassa para o governo federal esse valor, mas depois esse valor não é devolvido para os municípios, ou seja, esse dinheiro está sendo usado em algum lugar para alguma coisa que não estava previsto anteriormente no orçamento. Temos aí uma justificativa legal dentro deste último ano de gestão dela, 2015. O que o senhor está dizendo é o seguinte, não importa a intenção, se era louvável, se era nobre, se a destinação foi, vamos colocar aqui entre aspas, é mais importante nós gastar aqui do que mandar para Foz do Iguaçu. Isso pouco importa. O fato é que está usando de forma indevida, é isso? Com certeza. Vou dar um outro exemplo também, o FIES. Vou falar do meio universitário, que como administrador público e hoje também como diretor de faculdade, a gente vive essa experiência diretamente todos os dias. O nosso aluno, ele faz lá um convênio, através de um convênio com a Caixa Econômica Federal, ele recebe um empréstimo, ele faz o pagamento dessas parcelas para a Caixa Econômica repassa para o governo federal, que devolve para a instituição de ensino. Pergunta para mim se nós estamos recebendo esses valores. Não estamos. Então, esse dinheiro, ele está em algum lugar, ele está sendo utilizado de alguma forma. Esses são dois exemplos simples da nossa vida diária aqui, que demonstram claramente que todos aqueles preceitos estabelecidos dentro da questão não só constitucional, mas dentro dos preceitos da legislação e da gestão pública, não estão sendo cumpridos, não estão sendo respeitados. Na medida em que ela passa por cima do Senado, na medida em que eu pego durante um ano e eu não repasso a questão aí do dinheiro que deveria ser repassado para os bancos, eu não repasso, eu uso esse dinheiro, por mais que a intenção seja nobre,
o fato que gerou o gerador da intenção, ele não é nobre, ele é uma falha de gestão. Professor, se o senhor me permite, eu quero fazer uma observação. O presidente Cunha está sendo julgado porque mentiu. Está sendo julgado e pode perder o mandato de deputado federal, o mandato de presidente. Se fosse na justiça comum, na justiça perante a lei criminal, ele não é crime. Até porque ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Tá. Onde é que eu quero chegar? O Senado da República, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, de modo geral, ele não faz julgamentos sob o ponto de vista que faz o juiz quando pega uma causa e diz o seguinte: é crime, não é crime, merece absolvição, merece ser condenado, condeno em tanto tempo por conta disso, faço tais e tais restrições. Não é. O Congresso Nacional, ele faz um julgamento político do comportamento de uma autoridade ao qual ele tem competência para julgar. E tem competência para julgar a presidência da República no caso do pedido de impeachment. Então é bom que a população saiba essas explicações, que não se trata, muitas vezes, de onde é que está o crime. Às vezes não é nem crime. Não é nem crime, é um comportamento que, por sua vez, socialmente, talvez não fosse... Que diz o seguinte: não é da estatura de quem ocupa aquele cargo. Não deveria fazer. Né? De forma indecorosa, de forma incorreta, ou fez alguma coisa, ou se utiliza do cargo para alguma coisa de forma indecorosa, isso é o suficiente para ter uma outra, até aproveitando esse comentário da questão moral, também foi totalmente imoral o comportamento da presidenta, investida do cargo, que não é um cargo político. Ela aparece na televisão, em rede nacional, fazendo acusações. Porque o que ela fez ontem foram acusações. Então, essa confusão que nós temos dentro do nosso país, que até aquilo que comentou anteriormente, até o dia da eleição nós trabalhamos politicamente, mas a partir do dia que a pessoa foi sacramentada pelo voto, ela tem que representar todos nós como cidadãos. E ontem, na medida que ela sai a um ataque deliberado, né, com relação ao seu pedido de impeachment, ela esquece a sua representatividade coletiva e passa a defesa dos seus interesses pessoais. Que da mesma forma como ficou visível e clara essa questão da barganha desse pedido de impeachment. A diferença é que dos 34 que foram feitos, esse de ontem, talvez escolhido entre os 34, era que tinha mais sustentação legal do ponto de vista da gestão pública e também constitucional para ser adentrado. 12h06. Enes, entre tantos, vamos dizer assim, erros, né? Ninguém chega a um pedido de impeachment porque não deu um bom dia na entrada do Palácio. Entre tantos acertos e tantas acusações, onde a presidente da República errou mesmo, Enes, na tua opinião? Não perdeu o comando da nação. Perdeu o comando, perdeu a credibilidade. Agora, deixa eu perguntar aqui para o professor Décio, é o seguinte: tem muitas coisas dentro do processo do impeachment que é técnico, a gente sabe, aquele ritual inteirinho, né? Nós comentamos no início do contraponto. Aquilo a gente sabe exatamente como é que vai acontecer. Mas e o lado político disso, que não aparece? Que não está nessas esferas técnicas? Por exemplo, né, o maior partido e filiado, digamos assim, colaborador, parceiro do PT e da presidente Dilma é o PMDB. Ele, com 66 deputados federais, faz miséria, porque consegue atrair aqueles chamados independentes e o grupo dos chamados opositores. Ele consegue reunir estas duas alas e aumentar consideravelmente o número de votos por onde ele depender. O que eu pergunto, professor, é o seguinte: além de tudo, o vice-presidente é do PMDB. O presidente da Câmara, até onde ele vai a gente não sabe, pode ser que caia hoje, né, é do PMDB. O presidente do Senado Federal é do PMDB, sabe? Ele se mostrou um pouco distante da presidente Dilma por muito tempo, e agora, digamos assim, surge uma oportunidade dele virar o jogo.
será que ele vai aproveitar exatamente esta oportunidade e a tendência de unir essas forças independentes, forças opositoras, e ser governo para valer? É interessante essa visualização desse cenário político, porque todos discutimos a questão técnica até agora. O Temer está eleito nesse momento meio semi-presidente da República. Semi-presidente. Nós discutimos questão técnica, mas pelos anos de experiência na área pública, a questão técnica ela vai ser posta numa outra sala enquanto de fato se discute o futuro do país. Eu não acredito que o PMDB vá trabalhar nessa perspectiva. Eu acho que essa discussão ela é uma discussão de alguns interesses específicos. Fato é que ontem, quando os 3 deputados anunciaram lá que votariam na comissão de ética do PT, que votariam contrário ao Cunha, dava para ver nitidamente que aquela situação assim não era uma situação que estava sendo verbalizada e que estava sob o controle deles. Dava para ver o desespero na manifestação deles e o constrangimento de estar fazendo isso. Eu acho que talvez para os interesses momentâneos daquela situação esse processo vá entrar, vá começar, mas eu não acredito que passe pelo Senado e eu acredito que ele vá ser arquivado. O PMDB aprendeu uma coisa muito interessante há muitos anos atrás, que é muito melhor você ficar nessa posição de eu posso sentar a qualquer momento do que estar sentado. No caso, o Temer assumir o lugar. Prefere ser amigo do rei do que o rei. É muito melhor. Eu pessoalmente, aí, visualizando toda essa nossa experiência anterior, eu diria que é muito melhor estar nessa posição de você ver o teu inimigo na sua frente fragilizado. Aí eu vou pegar na história nossa, o Kublai Khan, lá, o neto do Gengis Khan, ele ficou durante anos cercando lá o Grilo, que era o governador lá do Império Song. E aí, mas por que você não invade? Porque é muito melhor eu ter ele pagando os impostos do que eu ir lá e destruí-lo. 12h11, professor. Ederson ou Ederson? Ederson. Ederson. Mas foi chamado de Ederson, mas meu falecido padrinho, seu Osíris Santos, passou durante 20 anos me chamando de Ederson. Então eu até que me soa familiar. Então foneticamente atende pelos dois chamados. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Rádio Cultura, e a gente está cumprindo esse papel e vamos, evidentemente, sempre que justificar, ouvir até outros juristas para sempre dar explicações de modos que a nosso ouvinte entenda o que está havendo do seu ponto de vista legal. É importante, eu acho que a população precisa disso, havia a participação das pessoas. Hoje a população está muito esclarecida, subestima quem indique que muitas vezes o povo não tenha conhecimento. O que o nosso povo brasileiro tem muitas vezes ele negligencia até o ponto de que a água de repente chegue perto da sua porta, mas posterior a isso sempre reage com muita capacidade, e é isso que nós vemos a nível nacional. 12h12, vamos para o intervalo comercial e voltamos com o Contraponto.